Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia nós somos vencedores em Cristo, né? Levantamos para vencer e com a ajuda dos nossos irmãos em oração, nós muitas das vezes estamos fracos e quando nós precisamos dos irmãos, nós gritamos, né? Irmão, ora por mim. E hoje isso aconteceu, glória a Deus. E vencemos o dia em nome de Jesus. E meditando na palavra de Deus, meditando nos acontecimentos, meditando em tudo, né? Paz, Adriana, abraço para você, Aline, boa noite, Rosane, santidade ao Senhor. Estejamos prontos, santificados ao Pai. Boa noite, Adriane. Santificados ao Pai, irmãos. Nós estamos chegando na hora de estar prontos para o que está vindo, prontos para ouvir a trombeta soar. Presta atenção, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu fico assim impressionada de ver como que Deus nos vai levando, né? Ele vai nos levando de acordo com a necessidade do momento, de acordo com a necessidade do tempo. Às vezes tem pessoas que me ligam ou me escrevem: irmã Ruth, eu queria que a senhora orasse assim. Graça e paz, Val, Shalom, Simone. Eu queria que a senhora orasse de tal jeito. Eu falo, irmão, não é como a gente impõe para Deus o jeito de orar, é como o Espírito Santo guia a oração. Eu nunca fui de orar assim, como as pessoas, nunca. Eu fui de orarem por mim, não de eu orar, mas eu aprendi uma coisa. Com um irmão que orava por mim, ele falava, irmã Ruth, Shalom, Viviane, Deus guia a oração conforme precisa. O Espírito Santo vai guiando. Como tem que ser feita a oração? Então, nunca peça para um irmão, irmão, eu quero que você ore determinada coisa. Paz, Cláudia, que você fale determinada coisa, não faça isso. Isso não agrada a Deus. Deixa Deus guiar o irmão que está orando. Deixa o Espírito Santo. Paz, Claudete, acho que eu não dei, né? Mas estou dando. Deixa o Espírito Santo guiar, entendeu? É assim que a gente faz, a gente se submete à ação do Espírito Santo. Mas tá bom, muita coisa acontecendo, né? Nós estamos vendo que esse ano, o ano já começou fervendo e a caldeira vai ferver mais ainda. Nós estamos vendo aí, né? O mundo está fervendo. Agora, em todos os lugares do mundo, está fervendo. E hoje uma pessoa fez uma pergunta para mim. Que eu achei interessante, eu achei por bem conversar, né? Hoje nós vamos fazer uma live mais de conversa, tá? Eu quero mostrar algumas coisas, como que, por exemplo, vocês já viram, eu sigo um médico, o nome dele é Manuel Cano, é isso? Eu não sei, lembro se é Manuel, deixa eu ver se é Manuel. Manuel Cano, Shalom, Andréia, deixa eu ver se é Manuel ou se é outro nome, eu não lembro agora o nome dele. Ô Senhor, misericórdia, quando eu quero acertar as coisas eu erro. Espera só um pouquinho. Manuel, doutor Manuel Cano, isso mesmo. Tem o canal dele aqui na internet, né? Boa noite, Fernanda. Paz, Rita. Todos sejam bem-vindos. E ele é um médico. E ele fala muito de erupção vulcânica. Ele fala sobre os acontecimentos geográficos, né? Os acontecimentos climáticos, né? Porque ele é um homem crente, um rapaz crente no Senhor, usado por Deus. Como é que ele consegue, sendo médico, entender de geografia? Como é que ele consegue, sendo médico, decifrar o tempo que estão vindo os vulcões? E ele fala com precisão, É adivinhação? Não, não é adivinhação. Presta atenção. Eu quero mostrar para vocês que Deus usa seus filhos. O Javier Palacios mesmo. Javier Palacios, Deus mostra para ele através
através dos astros, através da colocação dos astros no céu, Deus mostra a profecia bíblica para ele. Por quê? Porque Deus deixou os astros no céu contando a história da humanidade. Tá entendendo? Quando você vê boa noite, Aline, Shalom, Sandra, eu quero que você preste bastante atenção. Astronomia não quer dizer astrologia. Astronomia é o estudo dos astros no céu, que Deus deixou os astros no céu. Deus deixou as constelações, né? Deus deixou o zodíaco no céu. O zodíaco é a colocação dos astros no céu. Agora, os anjos caídos, aqueles 200 sentinelas, foi que trouxeram uma coisa diferente. Trouxeram como é que diz? Trouxeram como é que chama, gente? Esse negócio aí que vê sorte aí pelos astros, como que é? Astronomia. Ai, não lembro agora o nome. Eu falei agora há pouco, não lembro mais. Então, prestem atenção. Uma coisa é adivinhação e a outra é fazer a leitura da Shalom, Leninha. Boa noite, Eliane. Shalom, Sandra. Outra coisa é você ter conhecimento dos astros, como o Daniel. Daniel era um astrônomo. Astrologia. Obrigado, Aline. Muito obrigada. Astrologia é uma coisa, astronomia é outra. Obrigado, Eliane. Prestem atenção. Astrologia é adivinhação, isso é o horóscopo. Astrologia é adivinhação. Astronomia é o estudo dos astros do céu. Os zodíacos é o que está no céu. É o estudo dos astros, porque tem no céu, tem o zodíaco. O céu tem o zodíaco. Tem tudo lá, entenderam? Então tem, como Daniel, eu coloquei até ontem lá no grupo, coloquei aqui também no feed, coloquei lá no YouTube, sobre Daniel e os reis magos. Quem eram os reis magos? Eles eram astrônomos, entendido na matemática, na astronomia, na física, na química. Eles eram os doutores da época. Daniel era líder de uma faculdade. Shalom, Luciana. Deus deu tanta capacidade para Daniel, tanta. Ele é o homem mais, considerado o homem mais sábio, entendeu? Eu acredito que ele, depois de Salomão, é ele. Boa noite, Miriam. Então, a palavra de Deus diz que Deus deu dom aos homens. Presta atenção, Shalom, Luciana. Deus deu dom aos homens. Eu já dei boa noite para você, Marisa. Se não dei, tô dando. Entendendo? Então, muitos acreditam em signo. Não é signo que eu tô falando. Os signos tem no céu, tem. Mas ele é para outra coisa. Deus escreveu a história da humanidade nos céus. Lá Satanás não pode mexer. Deus escreveu a história da humanidade na palavra de Deus aqui na terra e no céu, através dos astros. Tudo é criação de Deus. Agora Satanás deturpa. Então a palavra de Deus diz que Deus deu dom aos homens, dons de ser professor, dons de conseguir ler o que está no céu, né? O tempo de chegada de determinada época, né? Como foi a chegada de Jesus. Os astrônomos, os reis magos, né? Lá da Pérsia, eles estavam esperando a estrela do Messias. Como é que eles sabiam? Porque eles aprenderam com Daniel que em tal época ia chegar a estrela do Messias. A estrela do Messias é uma conjunção de astros, de planetas errantes. Essa conjunção de planetas formou essa estrela maravilhosa no céu, que era a chegada do Messias. Se você não sabe, quando Abraão nasceu também houve uma situação dessa. Ou quando era para haver vários reis nascerem, havia conjunções de estrelas. Entenderam? Então, nós temos que entender. Então, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Deus deixou para nós, Shalom, Júlia, a palavra de Deus, certo? Essa palavra aqui. Deus deixou para nós. Para quê? Para a gente estudar. Certo? E Deus deu dom para os homens para discernir o tempo.
e discernir os acontecimentos através do ar. Você sabe quando vai chover, não sabe? Ou não sabe? A minha mãe me ensinou que sempre, eu era criança, minha mãe sabia muita coisa assim dessas coisas, quer dizer, não tudo, mas muita coisa, que eu vejo que o povo hoje não sabe. Mas sempre quando há chuva com relâmpago, são 3 dias de chuva e os relâmpagos vêm de 3 em 3 horas com menos tempo. Que é, por exemplo, se hoje choveu com relâmpago às 6 horas da manhã, amanhã vai chover com relâmpago às 9 da manhã. Depois de amanhã vai chover com relâmpago do meio-dia. Entendeu, Shaloninha? E era batata. É o que ela falava, estava ali. Ela me ensinou a enxergar que ia chover através do aro que fica em volta da lua. O aro que fica em volta da lua que mostra que vai chover. Então, irmãos, tem muito. Deus deixou as estações, Deus deixou os céus. E os homens antigamente observavam os céus. Boa noite, Tânia. Os homens antigamente observavam os céus. Os homens não viviam enfiados no celular. Nós não tínhamos energia elétrica, como se tem hoje, que as cidades ficam todas no claro e você não enxerga as estrelas do céu. Então, o que acontece? Esses homens de Deus, como o Dr. Manuel Cano, o Javier Palacios e alguns outros que eu conheço, que sabem observar. Somos analfabetos da natureza, exatamente. Exatamente isso. Você sabe quando a fruta vai ficar mais doce, quando a fruta vai ficar amarga. Tem tudo isso, irmãos. Tem uma técnica antiga. Durante o mês de janeiro, você observa o nível de chuva que vai vir. Cada dia de janeiro você vai colocando, contando quanto de chuva vai ter. Cada dia do mês de janeiro são os dias do ano. São os meses do ano. E tem agricultores que fazem isso, eles sabem exatamente quando vai chover e quando não vai chover. Agora o clima está todo... a terra tá rebelde, né? Ela precisa ficar rebelde, né? Mas antigamente se sabia tudo. Uma pessoa só errava na chuva se ela fosse analfabeta do tempo. Exatamente as fases da lua, quando vai ter maré alta, maré baixa, entendeu? Quando você pode plantar, quando você não deve plantar, quando você pode cortar o cabelo e quando não deve cortar o cabelo. Tudo isso. Infelizmente, a geração de hoje nem sabe o que é isso. As gerações de hoje não sabem. Mas existem servos de Deus que sabem, como o Dr. Manuel Cano, como o Javier Palacios e alguns outros. Eles conhecem isso. Então, o que acontece? Eles leem a Bíblia. Entenderam? Eles leem a Bíblia. E através do que está escrito na palavra, eles observam a colocação do estelário aí no céu. Observam a colocação do estelário no céu. Observam os ventos. Observam aonde houve tremor de terra, aonde não houve. Aí eles vão entendendo o que está para acontecer. Com o Dr. Manuel Cano, ele disse que está para acontecer um terremoto devastador. E como que ele pode ter precisão desse terremoto? Porque ele lê 24 de Isaías. Tá entendendo? Presta atenção. Olha aqui, ó. Lembra de Bezalel? Tá lembrado de Bezalel? Pois é, Bezalel. Olha aqui quem era Bezalel. Deus em 31 de Êxodo, quer ver? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo artifício. Ele era um artesão. Para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo o labor. Paz do Senhor, paz de Deus, ô Fabiana. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizemaque, da tribo de Dan,
e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda. Então Deus deu dons aos homens. Por exemplo, o Dr. Manuel Cano é um médico, conhecedor da palavra e um grande estudioso de geografia, um grande estudioso da natureza. Ele conhece a natureza, ele conhece as correntes marítimas, ele conhece tudo. Então, boa noite, Marisa. Então, o que acontece? Através da leitura da palavra, da unção do Espírito Santo, Deus mostra para ele, Shalom, Edna, Deus mostra para ele de uma maneira que não precisa ter profecia, nada disso. É natural para ele entender o que está acontecendo na terra. É natural para ele entender um tremor de terra. Ele sabe as veias da terra, entendeu? Exatamente, dos astros também. Ele sabe exatamente as veias da terra. Você sabia que a terra tem veias? Você sabia disso? Eu morei, irmãos, num vulcão, perto de um vulcão, chama Vulcão Irazu, na Costa Rica, tá? E nesse vulcão existiam veias que passavam do vulcão nas cidades. E nas veias, eu morava numa das veias desse vulcão. E nessas veias temblava mais, tremia mais do que nos outros lugares. Shalom, Irene. Estão entendendo, irmãos? Então, esses homens, e esse Manuel Cano, ele é um cubano que mora no México. E através do tremor de terras, e aonde houve tremores de terra, ele sabe exatamente aonde a terra vai sacudir. Entendeu? Então, por isso ele fala com precisão tudo que está acontecendo. Porque além do conhecimento que ele tem de observação, presta atenção, ele tem o dom da observação. Deus coloca o Espírito Santo sobre ele para lhe dar o ímpeto de decifrar o que está acontecendo. Você entendeu? Por isso eu confio no que ele fala. Por isso eu confio no que o Javier Falassos fala. Eu lembro quando foi em 2019 que houve um eclipse penumbral tremendo. Aquela live o Javier Palacios falou, era dia 12 de dezembro, 14 de dezembro, um desses 2 dias. Ele falou, irmãos, se preparem, porque daqui para frente o mundo vai mudar. Isso era dia 14 ou 12 de dezembro. Ele falou, esse eclipse está dizendo que Deus está virando as costas para a humanidade. E as coisas vão começar a acontecer. Irmãos, em março estava todo mundo fechado, né? Março estava todo mundo fechado. Como que eu não vou acreditar? Porque ele não fez uma profecia, não. Ele fez aquilo que Deus mostrou para ele através de um eclipse. Através de onde estavam as estrelas e aonde o sol estava passando por elas, a lua passando por elas, Deus decifrou para ele, ele entende que Gêmeos é Esaú e Jacó, ele entende que a virgem que está lá em cima é Israel, tá entendendo? Ele entende que como é que diz? A baleia, né? A baleia é Satanás. Ele entende tudo isso. Então, quando a lua, que simboliza Israel, e o sol, né? Porque lembra de José, o sonho de José? Que ele via o sol e a lua, né? E as estrelas se curvavam para ele. Tá lembrado disso? Pois é, foi um sonho astronômico. Por quê? Porque Jacó observava as estrelas. Jacó sabia que aquele sonho tinha algo de muito especial. Como Bezalel. Deus deu dom, Deus fez o Espírito Santo derramar sobre Bezalel para que ele soubesse, paz do Senhor, Paula, para que ele soubesse exatamente trabalhar para a construção dos utensílios do templo e para ensinar o povo as profissões. Entenderam, meus irmãos? Então não precisa ser profeta para isso, precisa ser um homem observador, que ame a Deus, que a sua visão é para determinada coisa
E aí o que Deus faz? Deus já vê tudo, o que é que esse homem tem de especial nele, e o Deus coloca o Espírito Santo para terminar de dar último fecho, né, na situação para ele entender. Vocês querem ver? Vamos para 24 de Isaías? Vamos falar sobre 24 de Isaías, né? É interessante porque Deus mandou Isaías escrever o sexto selo. Se você não sabe o sexto selo de Apocalipse, os detalhes dele estão aqui, em 24 de Isaías. Quem lê a Bíblia, irmãos, quem lê a Bíblia não precisa ser profeta. Quem busca de Deus ter entendimento da palavra não precisa ser profeta. Não, ele sabe decifrar o que a palavra de Deus diz. Entendeu? Ele sabe observar, a lei da observação. Então, o que a gente faz? A gente observa a palavra, a gente observa as notícias, a gente observa a palavra, a gente observa o tempo, a gente observa a palavra, a gente observa o movimentar das peças sobre a terra. A gente lê a palavra e observa os tempos. Observa como que está o ar. Entendeu? Eu tenho um problema muito sério. Como é que diz? Tudo que mexe muito com o meu interior me deixa doente. Não é doença. Não é doença. É o mesmo que eu tive ontem. Ontem e hoje, graças a Deus, uma querida irmã orou por mim hoje. Eu pedi, Deus falou comigo, pede oração para ela. E eu pedi oração para ela, ela orou por mim e graças a Deus, Deus sanou a mim e aos meus bichinhos que estavam aqui. Mas faz dias que eu tenho sentido um abatimento no meu corpo, mas um abatimento espiritual. E eu tenho muito isso. Tem vezes que meu corpo que eu fico arrasada. Mas não é por falta de nutriente, nada disso. É por coisas espirituais. Entenderam? Coisas espirituais. Então eu estou pedindo a Deus para Deus me dar blindagem quanto a isso, para eu poder enfrentar, né? Para eu poder ver as coisas e não ficar doente por causa daquilo que a gente vê e daquilo que a gente percebe. Entendeu? Mas eu quero que você, se você puder abrir a sua Bíblia, né? Em Isaías 24, eu vou colocar aqui para você exatamente setas malignas, exatamente. Elas vêm, não que elas me adoecem, entendeu? Eu fico passando mal, coisa que eu tava boa, de repente eu vou sucumbindo. E aí eu começo a clamar a Deus, começo a clamar e até que o Senhor me liberta. E dessa vez pegou eu e os 3 gatinhos. Graças a Deus estão todos bem agora, tá todo mundo. Engraçado que a hora que eu melhorei, eles melhoraram também. Louvado seja Deus. Mas vamos lá, presta bastante atenção no que eu vou ler aqui, para você entender, Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Irmãos, presta atenção, nós estamos vendo uma dispersão do povo na questão política, presta atenção, questão política, as pessoas estão correndo de um lado para outro, uns fugindo dos ditadores que estão aí, outros correndo daqui para ali, mas nós vamos ver agora a dispersão pela natureza. Nós vamos ver a dispersão, porque Deus já vai começar a desolar a terra. Nós já estamos vendo, olha o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, o Brasil começou pelo Rio Grande do Sul. E não vai parar. Não vai parar. A minha região aqui vai ser devastada. A minha região aqui vai vir abaixo. E eu tenho consciência disso. Boa noite, Edna. Eu tenho consciência disso, que a minha região aqui vai vir abaixo. Entendeu? Dispersa para fora de seus países, Aqui eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores para fora de seus países, exatamente. Entendeu? Sim, foram eles, Aline, foram eles.
Foram os pequenininhos. É os gatinhos pequenininhos. Olha aqui, ó. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como a seu senhor, à serva, como a sua senhora, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao que dá usura, como o que paga usura. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo com isso que não vai ficar rico e nem pobre. Todos vão ter o mesmo destino. Todos terão a mesma maneira de juízo. Não vai ter para ninguém. Ninguém vai ficar, como é que diz, fora disso. Todos aqueles que vão passar juízo, Shalom, Luquele, todos aqueles que vão passar juízo, não importa a sua ascensão social, não importa se ele é pobre ou rico, não importa se ele é sábio ou não, não importa se ele é estudado ou não, se é mendigo ou se vive num palacete, não importa, todos vão passar a mesma coisa. Presta atenção. Nós precisamos de... Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. A gente precisa... Não, comecei agora há pouco. Presta atenção, a gente precisa de profeta para ver isso daqui? Não, meu irmão, está escrito. O que nós estamos vendo? A terra está começando a ser desolada. A terra está começando a ser revolvida de dentro para fora. A terra está clamando por vingança. A terra está clamando pelo sangue inocente derramado. Não se esqueça que o sangue tem vida. Nós estamos lendo o livro de Jubileus. E lá no livro de Jubileus está claro. Entenderam? Que o sangue tem vida. Deus não manda não tomar sangue, não comer sangue. Porque no sangue está a vida. O que o homem está fazendo? Derramando sangue, tomando sangue, comendo carne humana, e a terra está gritando. Abel está gritando das profundezas. Abel, que foi o primeiro, que foi derramado sangue sobre a terra, está gritando. Olha aqui. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como a senhor, à serva como a sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como aquele que paga usura. Pagar usura é pagar juro, tá? Aquele que empresta com juro e aquele que paga o juro. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Por que a terra vai ser saqueada? Boa noite, Suzana. Por que a terra vai ser saqueada? O que vai acontecer? A terra vai ser transtornada. Ela vai ter que virar de ponta cabeça. Ela vai ter que revolver as suas entranhas, porque nós estamos caminhando para o reino milenar de Jesus Cristo. Tá entendendo, meu irmão? Então a terra está gritando por justiça. Ela precisa se recuperar. Ela precisa não ficar essa superfície que você está vendo aqui vai ser engolida. Vem vindo uma terra nova. E por isso os terremotos. Por isso os vulcões. Por isso os maremotos. Porque o mar não vai mais existir. O mar vai estar como no começo do Éden, lá num canto, aliás, do começo da terra. O mar era todo num canto e a terra era toda no outro canto. Com o dilúvio, com o que aconteceu no dilúvio, se abriram. A terra se abriu, a terra se partiu, formaram fissuras na terra, rachaduras na terra e formou os continentes que você está vendo hoje. Shalom, Patrícia. Por que Deus deixou formar os continentes? A terra não está mais junta? Porque se Deus deixasse junta, não daria o tempo que Deus estipulou, 6.000 anos para o homem se arrepender. Não daria tempo para chegar Jesus Cristo. Por que não daria tempo?
porque o homem é maligno. Ele em 2000 anos arrasou a terra junto com Satanás. Quanto mais se a terra fosse junto em 6.000 anos, nós já estaríamos, não existiria mais nada, mais ninguém. Então Deus mandou o dilúvio, mandou a chuva, rachou a terra, dividiu as Américas, dividiu dividiu a Europa, Oriente Médio, África. Houve uma rachadura, uma divisão. Essa divisão vai acabar. E vai voltar de novo ao que era no tempo do pré-dilúvio. A terra de um lado e o mar do outro. E na eternidade o mar não vai mais existir. Porque a Bíblia diz, a terra, novos céus e nova terra, onde o mar já não existe. Olha lá, a terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquece os mais altos do povo da terra. Você não está vendo isso acontecer, não? Você não está sentindo que algo vem vindo muito grande aí? Não deu para você perceber isso? Comece a colocar na presença de Deus. Na verdade, por que a terra vai se contaminar? Aliás, ela vai murchar. Por que a terra vai ser saqueada? Por que a terra vai enfraquecer? Olha isso aqui. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Sangue inocente derramado. Violência sobre a terra. Você já parou para pensar que a terra é um organismo vivo e que ela vê tudo que é feito aqui? Você já parou para pensar nisso? Se você não parou, começa a analisar. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a terra está gritando. Olha, está aqui, irmãos. Eu não preciso ser, como é que diz, profeta, para falar o que está aqui. Não. É só você pedir para o Senhor, Senhor, me ensina a ler a Bíblia. Senhor, pede para o Espírito Santo estar do meu lado, para eu poder entender o que eu leio. Meus irmãos, nós temos que pedir. Nós temos que pedir, porque isso não é para uma pessoa só, isso é para todos nós. Como é gostoso aprender com os irmãos. Eu amo aprender com os meus irmãos, amo. Eu amo quando me mandam áudios falando sobre a palavra de Deus. Tem uma irmã agora à noite me mandou um áudio tão bonito sobre Atos dos Apóstolos, né? O que Deus mostrou para ela. E aquilo veio de encontro, porque eu amo escutar quando Deus mostra as coisas. Não é profecia. Não é profecia. É elucidação da palavra. É o Espírito Santo na pessoa, mostrando a palavra de Deus. Você precisa buscar isso. Você precisa buscar isso de Deus. Aqui, ó. Por isso a maldição consome a terra. E os que habitam nela serão desolados. O que está vindo aí, irmãos? Vai desolar o mundo. Os homens vão correr de um lado para o outro procurando descanso e não vão ter. Porque já está acontecendo aqui na minha cidade, sábado passado, eu fui no mercado e estava chovendo, mas não tinha parado de chover. De repente, o vento começou, eu estava dentro do mercado, e o povo começou a ficar desesperado dentro do mercado. E o vento vinha com força, e a chuva vinha com força. Pra vocês terem ideia, o mercado forte, as telhas balançavam. Você está entendendo? E o povo dentro do mercado e fora do mercado em pânico, em desespero. E uma mulher falava assim, gente, eu vi a chuva chegando, eu vi, é a coisa mais horrorosa do mundo. Você, por um acaso, já viu o povo ficar desse jeito, por causa de uma chuva? Eu nunca vi. Todo mundo gostava de estar na chuva, eu brincava na chuva. Eu vivia brincando, né? Sol com chuva, casamento de viúva, né? A gente vivia brincando na rua. Eu era muito... Aqui onde eu moro, em Maringá, nesse período que eu era criança, era normal criança brincar na rua. Os pais ficavam ali na frente olhando e a gente brincando, o quarteirão inteiro se reunia para brincar.
E chovia e a gente brincava na chuva. Ninguém tinha medo do relâmpago, ninguém tinha medo de nada, porque a chuva era tranquila. A chuva não destelhava, os ventos eram em paz. Mas agora não. A chuva começa e o povo já começa a ficar com medo. Eu tenho uma vizinha que ela disse que começou a chover, ela já vai acender as velas dela para rezar. De tanto medo que ela tá. Entendeu? Exatamente, as chuvas agora são para a destruição. Olha aqui, ó. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra. Olha os calores, irmãos. Ó, aqui vai chover, ó, vai estar dando uma tempestade aí. Entendeu? Irmão, o verso 8 eu tenho para mim que vai ser arma nuclear quando falando-se de homens queimados. Mas não se esqueça que vai haver calores abrasadores, que eles vão morder a língua. Entendeu? Eles vão morder a língua. Eu estava no hotel à beira-mar e choveu, trovejou e ventou tanto que eu não consegui dormir de tanto barulho. Exatamente. E vai piorar. E eu vou dar um conselho. Evitem praia. Evitem passear perto do litoral. E quem está no litoral, peça para o Senhor sair daí. Porque o que vem vindo sobre o litoral brasileiro não é de brincadeira. Não é de brincadeira. Por que a senhora fala isso? Primeiro, porque Deus mostrou para um irmão, o irmão Reginaldo, há muitos anos. Segundo, porque a palavra de Deus diz. Terceiro, porque o litoral brasileiro é um litoral carregado de sangue inocente, escravos, muita gente morta. Não se esqueçam que tem tráfico de seres humanos no litoral brasileiro. Não se esqueça que o litoral brasileiro, entendeu? O litoral brasileiro vai ser saqueado. Por quê? Porque a Bíblia diz. A Bíblia diz. Boa noite, Denildo. A Bíblia diz. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Primeiro que vai ser um sol, vai piorar o sol. Já avisaram que vem uma onda de calor aí muito mais forte do que veio agora essas daí. Vem vindo uma outra, tenebrosa. Entendeu? Boa noite, Franci. Presta atenção, meus irmãos. E tem também as guerras. Como a Claudete falou aí. As guerras que vão fazer o homem se queimarem com essas bombas nucleares, né, que eles chamam que é nuclear, mas na verdade as bombas são direcionadas para Deus, né? Elas são direcionadas para Deus. E o que está aí, o que está em cima, presta atenção, o que está em cima é a que solta a radioatividade. Quando a bomba chega lá, aí ela vem como um cogumelo, porque ela não pode ultrapassar o limite do domo. Pranteia o mosto e enfraquece a vide, e suspirarão todos os alegres de coração. Cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que pulam de prazer. Descansou a alegria da harpa. A situação vai ser tão terrível, que a música não vai mais funcionar. Entendeu? A música não vai mais funcionar. Exatamente, eles já estão fundamentando a nova ordem mundial em 2026, né? Já estão fundamentando. Tanto que Trombeta, né? Já ontem, já assumiu o poder, como é que diz? O poder da Venezuela, porque eles vão instalar a tecnocracia na Venezuela, em todos os países da América Latina, das Américas. Eles vão instalar a tecnocracia. Quem vai nos comandar será uma inteligência artificial. Se preparem para isso. Se preparem para isso. Peguei a tragédia de chuvas de 300 milímetros em uma madrugada em Nova Friburgo, em 2011, onde foram vitimizadas mais de 2.000 pessoas. Eu vivi em clamor e jejum e no meu bairro não aconteceu nada. Exatamente. Nós temos que ter a autoridade do Espírito Santo. O jejum e o clamor dão autoridade para nós no Espírito Santo.
Irmã Ruth, será que tem sangue inocente no frasco de toxina butolínica para quem faz botox? Não sei, minha irmã. Mas eu não faria, tá? Eu não faria. Eu não faria. Tem muita coisa. Tem grafeno lá. Você pode ter certeza que tem grafeninho lá. Aqui em Alagoas, no Nordeste, já estão ligados no Carnaval. Exatamente. Quanta coisa tenebrosa acontece no Carnaval. Cessou o fogueiro dos tamborins. Esse Carnaval pode ser o último, viu? Pode ser o último. Acabou o ruído dos que pulam de prazer e descansou a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho. Não tem mais alegria para beber vinho. Falou, né? A inteligência artificial é demônio puro. É habitação de demônios. Olha aqui, ó. Com canções não obterão vinho. A bebida forte será amarga para os que a beberem. Demolida está a cidade vazia. Todas as casas fecharam. Ninguém pode entrar. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso é terremoto. Quando uma casa cai no terremoto, você não entra mais nela. Entendeu? Esse ano eu acredito que ainda vai ter, mas pro ano que vem eu não acredito mais não. Olha aqui, ó. Há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho. Toda alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Isso vai chegar nisso aqui. Isso aqui vai ser a ira do Criador. A ira do Criador. Na cidade só ficou desolação. E com estalidos se quebra a porta. Isso aqui, irmãos, vai ser... Sabe aqueles filmes, Um Dia Depois de Amanhã, né? Qualquer outro. Tem uns filmes aí, né? Que a gente achava meio maluco, mas não é. É Isaías 24. Aqueles filmes que Hollywood colocou são Isaías 24, irmãos. Tá? Assista um filme desse e com Isaías 24 na mão. E você vai ver. Tudo aqui, tudo que está narrado aqui tá nesses filmes. Na cidade só ficou desolação e com estalido se quebra a porta. Porque será no interior da terra, no meio destes povos, como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos quando está acabada a vindima. Sabe quando você sacode a oliveira para cair tudo? Para cair todas as azeitonas? A terra vai ser sacudida desse jeito. Esse é o terremoto que o Dr. Cannon está avisando. Ele diz que já as estruturas para esse terremoto já estão feitas. É um triângulo. É Japão, China e Alasca. Japão, China, se não me engano é Japão, China e Alasca. Não me lembro agora qual que é o outro. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria. Somos nós. Aqui ele está fazendo uma pausa na situação. Esse aqui porque nós não estaremos mais aqui. O povo de Deus não estará mais aqui no versículo 14 e 16. 14, 15 e 16. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria. Por causa da glória do Senhor, clamarão desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor nos vales e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Irmão, enquanto você está aqui, clama ao Senhor, glorifica o Senhor, enche ele de louvores. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, agora ele volta de novo para a visão. Emagreço, emagreço, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam perfidamente. Quer dizer, vivem de brigas. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. Irmãos, isso é muito sério. Ele está falando dos moradores da terra. Lembra do lagar da ira de Deus? Está lembrado que a live que eu fiz sobre o lagar da ira de Deus? Pois é. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova? E o que subir da cova o laço prenderá, porque as janelas dos altos se abriram e os fundamentos da terra tremem. Então esse céu que está em cima, esse domo vai abrir, como foi no dilúvio, ele vai abrir. Porque de lá eles vão ver o trono de Deus.
De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá. Romper é romper, irmão, é partir no meio, em todos os lugares. E de todo se moverá a terra. Não se esqueça que a terra é plana e ela é estática. Ela não se mexe, mas agora ela vai se mover. De modo todo vacilará a terra como ébrio. A terra vai vacilar como ébrio. E será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela. E cairá e nunca mais se levantará. Essa terra corrompida não se levanta mais. O que vai levantar é uma nova terra. E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto, na altura, e os reis da terra sobre a terra. Quem é os exércitos do alto na altura? É a ponta da Torre de Babel, que está em cima. Ele vai visitar esse exército de Satanás que está aí. E vai visitar os reis da terra sobre a terra. E serão amontoados como presos em uma masmorra. E serão encerrados em um cárcere. Vocês não viram Maduro aí, não? Pois é. Apesar que a gente sabe que lá é meio, né, fantasia, mas ele tá passando um sufoquinho, ele tá passando. Presta atenção, eles todos eles, vão ser colocados, amontoados como presos, e em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião, em Jerusalém. E então, perante os seus anciãos, os 24 anciãos, haverá glória. Irmãos, isso aqui é Apocalipse 6, isso aqui é o 6º selo, entendeu? Hoje eu vi uma reportagem sobre a anomalia no campo magnético da Terra em um estranho buraco que se rompeu no céu. Será que é o que Jesus disse em Mateus 24, que as potências do céu seriam abaladas? Sim, as potências dos céus são todos os astros, né? Elas vão se abalar inteirinha, porque nós temos que entender que o domo, né, ele é de vidro fundido, né? Ele é inquebrável, mas ele vai se abalar, porque Deus vai decretar o abalo dele. Nós temos que entender que a partir da eternidade não vai haver mais domo. O céu e a terra vão ficar praticamente juntos, porque Deus vem habitar na terra com os homens. Os céus é para os anjos e a terra é para os homens. Aí tem um povo aí, né, que fala de pré-existência, né? Mas se Deus deu o céu para os homens, por que se nós somos anjos pré-existentes, por que nós não vamos viver lá? Né? Mas não, nós somos criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Os anjos têm várias formas. Tem anjo do vento, tem anjo que é uma roda. Meu irmão, tem anjo para tudo. Mas nós não, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O homem é todo mundo igual. Por isso Jesus morreu por nós. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Por isso nós vamos herdar a terra. E por isso Deus vem morar com os homens na terra. E o céu foi dado aos anjos. Olha aí, ó. Tá começando aqui, ó. Tá preparado hoje, como é que diz, uma grande tempestade aqui. Acho que ela já está começando. Irmãos, prestem atenção. Não precisa ser profeta para ler a palavra de Deus e entender de acordo com o que nós estamos vendo. Não precisa, só você ler o jornal, você ser observador. Observa o andar da carruagem desse mundo. Leia a Bíblia. Eu estou te falando que você precisa ler a Bíblia. Mas tem gente que não entende que precisa ler a Bíblia. Mas não é ler a Bíblia de qualquer jeito. É ler a Bíblia com amor. É ler a Bíblia com carinho. É ler a Bíblia sabendo que essa palavra é a palavra do Pai. É a palavra que liberta. É a palavra que nos dá a direção daquilo que está vindo aí. E nos dá a sabedoria de como nos portar nesse momento. Leia a Bíblia, meu irmão, te aconselho. Não esquece de ler a Bíblia. Não fica só ouvindo a gente falar.
Não, leia. Você precisa ler. Você precisa tirar suas conclusões. Você precisa buscar do Espírito Santo entendimento na palavra, para você entender que isso aqui é para todos nós, não é somente para mim, para esse, para aquele. Não, é para todo mundo. Irmãos, eu sou sincero dizer para vocês. Eu sou meia ruim de cabeça, de pensamento, sabe? Eu me esforço muito. Me esforço e quando eu me esforço, eu peço para o Senhor, Senhor, tem misericórdia da minha cabeça, que é tão pequenininha. Se o Senhor mandar o seu Espírito Santo falar comigo, me iluminar, eu vou conseguir. Me ajuda, Pai. Me ajuda para eu não fazer coisa errada. Para eu não falar coisas que não são verdadeiras. Eu preciso da elucidação do Espírito Santo na palavra, aonde eu não entender. E assim o Senhor vai tendo misericórdia de nós. E assim o Senhor vai entendendo que nós amamos a palavra dele. Porque nós estamos nos dedicando à leitura da palavra. Lembra do Salmo 119? A soma da tua palavra é a verdade. A soma, irmãos. Eu pego um versículo aqui, ele se responde lá na frente. Eu pego um capítulo aqui, esse capítulo está já falando de outro capítulo lá na frente. E a Bíblia inteira, escrita por tantos homens, com mais de 400 anos lendo, escrevendo a palavra de Deus, e ela não se contradiz. E ela está se cumprindo a cada dia. Eu fico impressionada com a palavra de Deus está se cumprindo. Que você possa criar amor na leitura da palavra. Que você possa ter amor, entendeu? Ter amor à leitura da Bíblia. A sombra é a Torá e os profetas, a realidade é Cristo. Exatamente. Entenderam? Vamos clamar ao Senhor, pedir a Ele misericórdia, que Ele nos guarde e que Ele nos ajude a estar capacitados para ouvir a trombeta soar. Não é tempo de se aprontar, é tempo de estar prontos. Presta atenção. Esse ano você viu que a coisa já começou fervendo. Você imagina até o final do ano que jeito que vai estar. Você imagina até o final do ano que jeito que vai estar. Você precisa colocar teu coração em dia para você aguentar as notícias da manhã, das 9 da manhã, do meio-dia, das 3, das 6, das 9 da noite, das 21, das 24, da madrugada, porque não vai parar. Os acontecimentos serão intensos e muita gente não vai suportar. Muita gente não vai aguentar. Mas aqueles que estão com seus olhos no Mestre vão ver cada dia mais a palavra de Deus cumprindo. Vão ver cada dia mais que a palavra de Deus é verdadeira. Entendeu? Irmã Ruth, as praias este ano teve violência como nunca. As férias, as pessoas foram atribuladas, foram. Vocês viram lá no Pernambuco? Né, como é que diz, os comandos daí, né, tomaram conta das praias e bateram em turista, né, e coisa. Santa Catarina sempre foi tranquilo, exatamente. Só a misericórdia de Deus para cuidar do povo. Olha, eu só digo uma coisa para vocês, não é tempo de estar em amontoado de gente. Não é tempo de estar aonde muita gente está. É tempo de você ficar mais recluso. É tempo de você ficar de longe das multidões. Porque Satanás vai operar no meio das multidões. Não tenho medo de falar isso. Não é profetada que eu estou falando. Estou falando como observadora do que está acontecendo. Estou falando como quem sabe que o Espírito Santo, que a Bíblia diz, o Espírito Santo está sendo retirado da terra, porque há um que ele ainda resiste, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que não deixa que Satanás faça tudo, mas vai chegar o momento em que o Espírito Santo só vai estar sobre alguns, não sobre a terra. Irmã Ruth, você viu as crateras que a Ivete, as caretas, vi totalmente possuída.
totalmente possuída. Ela já é possuída faz tempo, né? Ela sempre tem essas possessões em cima do palco. Não é de hoje que ela faz isso. Mas agora tá ficando mais evidente, né? Tá ficando mais forte, né? Exatamente, Leviatã está se levantando. Eu estava lendo sobre Leviatã agora há pouco, vendo uma reportagem sobre ele, né? A NASA já o identificou. A NASA já identificou o Leviatã. Então, mas ele já está no mar, ele já está pronto para aparecer. E ele vai abalar as nações. Ele vai abalar as nações. E nós precisamos estar prontos para ouvir a trombeta soar. Entendeu? Precisamos estar prontos para ouvir a trombeta soar. Não é hora de brincar. É hora de colocar a casa totalmente em ordem. Põe tua vida em ordem. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando, bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque tu és Rei, tu és Senhor de senhores. Tu és, Senhor, aquele que nos avisou o fim desde o princípio. O Senhor, Pai, é aquele que dá estratégia para o teu povo viver. O Senhor é aquele que nos chamou para a maravilhosa graça em Jesus Cristo, teu Filho amado. Porque o Senhor deu o seu Filho amado para aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda a caminhar. Nos ajuda a estar diante de Ti em novidade de vida. Nos ajuda, Senhor, a estar buscando a Tua presença. Nos ajuda a estarmos prontos para ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a estar diante de Ti. Ajuda-nos, Pai, a não buscar as coisas desse mundo, mas nos afastar das coisas do mundo. Já não é mais tempo de estar no meio das multidões. Já não é mais tempo de estarmos com conversas fiadas. Já é tempo de nós estarmos mais ou menos sós, meditando na palavra, nos preparando para o som da trombeta, nos preparando para a trombeta soar e nós ouvirmos o nosso nome chamar. Que a tua presença esteja na vida de cada irmão meu aqui dessa live, daqueles que vão ouvir, daqueles que vão entrar ainda aqui. Que a tua presença, Senhor, circunde a cada um. Que a tua presença venha sobre nós. Que a tua presença nos faça observar, sermos observadores da natureza, observadores dos acontecimentos, observadores da tua vontade. Nos ajuda, Senhor, livre as nossas almas do mal. Sê conosco, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para sempre. Amém. Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda, minha irmã. Irmãos, prestem atenção, vigia em todo momento, vigia. Nós já chegamos no tempo da vigilância total. Cuidado, eu nunca me esqueço de um sonho que eu tive, eu quero contar aqui rapidinho. Eu tive um sonho uma vez, isso tem mais ou menos uns 5, 6 anos. Eu já fazia live aqui com vocês. Eu estava numa igreja na Europa. E todas as pessoas que estavam naquela igreja vestiam roupas do tempo da Segunda Grande G. Eram roupas marrons, era uma coisa muito tétrica. E a parede da igreja também era toda em marrom, era uma igreja, como é que fala, gótica, estilo gótico. Mas eu observava que todos estavam de pé e de repente caíam êmbolos sobre a pessoa. Aqueles tubos de ensaio, eles caíam e cobriam a pessoa. E eu perguntei para Deus o porquê daquilo. E ele falou para mim que era a proteção de Deus na vida daqueles que o serviam. Não eram todos que caíam aquele êmbolo. Não eram todos que aquele tubo de ensaio caía. Boa noite, Aline. Mas era era bastante gente que estava protegida. O tubo era transparente. Eu via, mas uma pessoa que não conhecesse
aquilo, não ia ver, porque ele era muito transparente. Então, eu olhando tudo hoje, eu digo para você, aquele êmbolo é o Espírito Santo nos protegendo. Aquele êmbolo é o Espírito de Deus que vai proteger o seu povo nesse momento de grande conturbação, nesse momento de grande guerra, porque a roupa deles era a roupa da guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial. Era aquelas roupas amarronzadas, sabe? Aquele caque feio. E a cor da igreja também era caque. Era horrível. Era uma igreja gótica. Eu acredito que o estilo da igreja era uma igreja alemã. Eu estava por ali. Isso simboliza a guerra. Então, meu irmão, eu te aconselho a você prestar atenção na tua vida. Eu te aconselho a você não comprar guerra com ninguém. Eu te aconselho a você ficar mais quieto do que falar. Eu te aconselho você parar e ouvir Deus falar. Eu te aconselho você orar e jejuar pela tua vida, pela tua casa, porque em poucos dias o mundo vai revolucionar. De uma tal forma que vai ser difícil. Mas aqueles que estiverem encapsulados por Deus, pelo Espírito Santo, resistirão. Aqueles que estiverem encapsulados pelo poder de Deus vão resistir às investidas de Satanás. Presta atenção o que nós estamos vendo aí. Nós estamos vendo aí um homem laranjado sendo ovacionado, aplaudido pelos grandes pastores, pelos religiosos da Venezuela, os religiosos do Brasil. Ele é a tábua de salvação. Irmãos, isso é engano. Isso é aquela parte que a palavra de Deus diz: se possível for, enganará até os escolhidos. Fica alerta, atento a tudo que está acontecendo. Liga o teu radar. Não precisa ser profeta para entender. É só ter 2 neurônios e o Espírito Santo em nós, que nós vamos entender tudo que a palavra de Deus diz. Presta atenção. Liga o teu radar. Liga o farol da tua vida. O farol da tua vida é a tua ligação com Deus. O farol da tua vida é a tua intimidade com o Pai. Se você não tiver intimidade com o Senhor, vai ser muito difícil você enfrentar o que está chegando aí. E não vai demorar muitos meses, irmãos. Não vai demorar muitos meses. Nós temos uma janela de tempo muito pequena. Não se esqueça. Hoje, eu não falei, né? Hoje é dia 5 de janeiro de 2026. Estamos a 440 dias do término da geração da figueira. 1 ano, 1 mês e 15 dias. Isso é muito pouco tempo. Lembra-se que na profecia Jesus falou. Não é profecia minha, não. É Jesus que disse. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Nós só temos 1 ano, 1 mês e 15 dias para terminar essa geração. Olha como é que o mundo está, de ponta cabeça. Eles estão trabalhando noite e dia para o engano chegar com rapidez. Quem vai reger a América do Sul será a inteligência artificial. Quem vai reger as Américas é uma inteligência artificial. Por isso, eles precisam tirar dos governos que estão atrapalhando isso. Presta atenção. Se liga, meu irmão. Se liga. Fiquem na graça do Criador, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.